característica mais interpretativa, ela tem, assim, até, eu acho, sempre acho a prova CESP-SEBRASP melhor, porque ela tem menos de decoreba em si, e mais de aplicação da norma, mas ainda assim, sempre em todos os concursos, mesmo na banca Sebrasp, a gente precisa ter uma apreensão boa da literalidade. Então, assim, a gente sempre vai ter de ter ali, numa parte do conteúdo, a leitura dos dispositivos, porque, gente, são de copia e cola mesmo. Na FGV, muito mais. Às vezes eles mudam a redação assim sutilmente e aquilo torna a questão errada, como vocês vão observar. Eu coloquei uma bateria bem grande de questões para vocês, né? Vou até baixar essa lista aqui para ficar de apoio. E aí eu já de pronto pergunto para vocês se tem alguma questão específica que vocês queiram destacar já da lista, que vocês tiveram problema, que vocês entenderam, né? Porque a lista é bem abrangente. E como é que a gente vai dividir nosso estudo? Então, vocês observaram que essa primeira parte da lista, ela tem um conteúdo muito mais amplo, que vai tudo ali, de ciclo orçamentário, as leis orçamentárias, os princípios, não é? As funções do orçamento público, as características do orçamento público, né? Assim, aquelas dimensões jurídica, política, financeira, econômica, gerencial. E a FGV, ela gosta de cobrar esse pedacinho, sabe? As questões foram, eu vi muitas questões nesse sentido. O grosso mesmo da matéria é cobrar PPA, LDO, LOA e principalmente, tá, considerando as alterações trazidas pela lei de responsabilidade fiscal. Professor, mas no edital não tem lei de responsabilidade fiscal, vai cair? Vai sim, tá? Porque a lei de responsabilidade fiscal aumenta o alcance de alguns dispositivos da Constituição, especifica melhor alguns dispositivos da Constituição no que se refere à LDO e à LOA. Se vocês observarem, se vocês baixarem a Lei de Responsabilidade Fiscal para vocês lerem, vocês vão, desculpa, vocês vão observar que o PPA não tem nenhuma disposição alterada diretamente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, porque foi vetado, tá bom? O que foi, gente? Deixa eu deixar o chat aqui, tá tendo algumas coisas no chat. Tive dificuldade na 20, prof. 20 não, foi na 19. Beleza, tá anotado aqui, a gente vai chegar lá e vai fazer, tá bom? Então, o que acontece? A gente vai ter ali muitos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal que dispõem sobre a LDO e sobre a LOA. Então, é preciso estar, assim, muito afiado nesses dispositivos, porque por mais que não esteja expresso no seu edital que vai cair lei de responsabilidade fiscal, quando eles colocam as leis orçamentárias, ciclo orçamentário, tem interferência, portanto, da lei de responsabilidade fiscal. Então, temos que saber sim. Não temos que saber a fundo vários dispositivos da lei de responsabilidade fiscal, mas devemos saber com certeza ali no que se refere ao planejamento e, por óbvio, a PPA, LDO e LOA, tá bom? Antes da gente começar mesmo com as questões, eu vou falar de alguns pontos aqui que são básicos, né, para gente, baseado aí no seu material, para a gente avançar. E eu vou, cadê? Tá aqui. Compartilhar aqui com vocês do nosso material, né? Então, aqui a gente tem de entender, primeiro, as dimensões do nosso orçamento, né? Que é algo bastante cobrado pela FGV, tá? Que está lá no seu material e que eu trago essas dimensões, que são essas daqui. Primeiro, a gente fala da dimensão política do nosso orçamento público. O que é essa dimensão política? E isso tem que estar muito claro para você. Quando a gente fala da dimensão política, a gente fala que o orçamento, ele reflete as necessidades do povo. Então, existe hoje uma participação muito grande. O nosso orçamento, ele é participativo em diversas instâncias, especialmente no que tange ao PPA, tá bom? E o governo, ele deve refletir por meio do orçamento as necessidades que são da sociedade, tá? Então, nessa dimensão política, a gente ainda considera a participação do Congresso Nacional. Vou sempre falar em âmbito federal, tá? Porque nosso concurso é em âmbito federal, mas vocês devem, por simetria, aplicar os outros entes federativos, porque todo mundo tem seu orçamento público, tá? União tem um orçamento, Estado tem seu orçamento, os estados, né, os municípios e o Distrito Federal. Então, pense em todas essas dimensões, mas o que eu falo aqui em âmbito federal cabe para todo mundo. Então, quando a gente fala da interferência do legislativo na elaboração do orçamento público,
também estamos falando de uma dimensão política. Por que também estamos falando de uma dimensão política? Porque o Congresso representa o povo, não é? Então, a gente elege deputados e senadores que nos representam, então, no Congresso. Então, quando eles vetam, quando eles propõem emendas, eles também estão exercendo uma função política ali. Então, existe essa dimensão política do orçamento público, porque ele traduz ali uma certa ideologia, um certo pensamento, uma certa inclinação do governo para atender à sociedade, e existe um controle social também. E isso é a dimensão política, tá? A gente também tem de falar da dimensão econômica. E aqui, gente, na função econômica do orçamento, muito importante, é que a gente fala daquelas tais funções. Quais são as funções? Alocativa, distributiva, estabilizadora, que é quando o Estado intervém na economia para distribuir renda, para diminuir a desigualdade, para estabilizar o desenvolvimento nacional, para prover de bens e serviços onde a iniciativa privada não é capaz de prover com eficiência. E isso eu estou falando respectivamente, portanto, da função distributiva, da função estabilizadora e da função alocativa. Então, a gente, por meio do orçamento, promove ajustes na economia. Então, essa função econômica vai cuidar para que a gente tenha um bom índice de emprego, para que a gente tenha o desenvolvimento nacional, para que a gente tenha equidade na distribuição de renda da sociedade, para que bens e serviços que não podem ser providos com eficiência pela iniciativa privada sejam providos pelo próprio Estado, tá bom? Então, é importante lembrar disso. Só que aqui é o que tem mais problema para vocês entenderem. É o que a gente fala da nossa dimensão. Deixa eu aceitar o povo, permitir. Pronto. É o que a gente fala da nossa dimensão jurídica. Aqui que a gente vai fazer mais questões nesse sentido, é o que traz mais controvérsias. E quando a gente fala jurídica do nosso orçamento público, a gente está dizendo que a gente tem uma lei, o orçamento é uma lei, o orçamento passa por um processo legislativo, e, portanto, ele é o que, gente, misto porque ele é de iniciativa do Poder Executivo, e o Legislativo vai deliberar sobre, para propor emendas, para aprovar, tá bom? Então, quando a gente fala dessa dimensão jurídica, a gente deve compreender que o orçamento é uma lei, e essa lei, tá, é uma lei em sentido formal e não em sentido material. O que você entende por lei em sentido formal e não em sentido material? É porque, em regra, o orçamento público não cria direito subjetivo. Por exemplo, tá ali uma obra de infraestrutura aos arredores da sua casa, da sua residência, e aquilo valorizaria o seu imóvel. E aí você quer que aquilo seja feito porque é bom para você. Só que o governo, o Estado, deixa de fazer aquilo que estava previsto como uma despesa do orçamento a partir de certas receitas que não foram devidamente arrecadadas. Estamos em déficit, não teve um rendimento conforme o esperado, as projeções, os estudos, as análises, e aí a gente não conseguiu realizar aquela despesa. Pode você entrar na justiça por buscar a tutela do judiciário para execução daquela despesa porque aquilo te beneficiaria? Não, porque não é uma lei em sentido material, mas em sentido formal, tá bom? E aí a gente tem também, aqui é outra dimensão, dentro da dimensão jurídica que você deve entender, que a FGV ama cobrar assim de paixão, que é você entender o caráter impositivo e o caráter autorizativo do orçamento público, tá? O que é o orçamento em regra? Em regra, o orçamento público é uma autorização para gastar. De novo, em regra, o orçamento público é uma autorização para gastar. A gente sabe que, pelo princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite, não é? Então, somente o que a lei permitir vai ser executado em termos de orçamento, ou seja, receitas que serão arrecadadas, despesas que serão executadas, tá bom? Então, o que acontece? A gente vai ter uma lei, essa lei vai criar uma obrigação para o Estado, mas essa obrigação, na verdade, é uma autorização que pode ou não o Estado executar. Em regra, ele goza de certa discricionariedade diante da reserva do possível, que nem sempre é possível, gente, nem sempre a gente vai ter uma arrecadação, a gente pode ter fatos alheios à previsão que a gente tinha, não é fora do planejamento, como uma pandemia de Covid-19, por exemplo, que abalou toda a estrutura das contas públicas. E aí, vai ter de executar tudo? Não, tá? E aí é que tem uma questão relevante. Hoje a gente fala do orçamento impositivo.
Então, hoje, a partir de algumas emendas à Constituição, a gente passa a ter um caráter impositivo do orçamento, ou seja, existe um núcleo, existe uma parte do orçamento constitucionalizada que garante a execução de certas despesas, que não pode o Estado dispor daquelas despesas, e a gente vai fazer questão sobre isso, você vai entender melhor. Então, quando a gente fala da dimensão jurídica, entenda que o orçamento público é uma lei ordinária, mas especial. Por que ela é ordinária, mais especial, gente? É ordinária porque é uma lei ordinária. Vamos pensar por que tem que ser uma lei ordinária. A gente só pode gastar o que a lei permite no Estado, é ou não é? Sim, princípio da legalidade, só pode fazer aquilo que a lei permite o Estado. Então, se a gente só pode fazer o que a lei permite, a gente depende dessa lei, essa lei não pode ter atraso. Ela é importante? Muito. Ah, professor, então por que não é lei complementar, é lei ordinária? Porque a gente precisa de certa celeridade, porque senão a gente empaca o desenvolvimento nacional, se a gente não tiver a lei autorizada para executar aquelas despesas, tá bom? E arrecadar aquelas receitas, a gente vai empacar o desenvolvimento nacional. A gente não vai exercer as funções estabilizadora, alocativa e distributiva do orçamento. Então tem de ser uma lei ordinária, mas respeita a ordinária. Por que você tem que respeitar essa lei ordinária? Porque ela tem prazos especiais disponíveis lá na nossa Constituição, dispostos nas ADCTs, nos atos das disposições constitucionais transitórias. E aí, outra observação, hein? Presta atenção nisso. Lá nos ADCTs, a gente tem prazos para envio das propostas e aprovação pelo Legislativo, e esses prazos, prestem atenção, eles são para a Constituição Federal. Os outros estados, os outros entes, né, estados e municípios e DF, podem adotar prazos diferenciados? Podem, essa questão já caiu, tá bom? Então não tem a obrigação de seguir aquilo, tá bom? Esses prazos devem ser dispostos posteriormente, por meio de lei complementar que ainda não foi editada. Outro ponto, presta atenção nisso, isso também é essencial para o teu sucesso. A gente sabe que PPA, LDO, LOA é que tipo de lei mesmo? Lei ordinária. Só que, a despeito de ser uma lei ordinária, quando a gente tem lá na Constituição o que vai dispor sobre matéria orçamentária, isso tem de ser disposto por meio de lei complementar. As leis orçamentárias que tratam do planejamento do orçamento, que é PPA, LDO e LOA, são as 3 leis ordinárias. Mas tudo quanto é matéria que for dispor sobre orçamento público no Brasil, segundo a nossa Constituição, vai ser por meio de lei complementar, tá bom? Então, se a gente for alterar os prazos de envio da proposta e aprovação do PPA, LDO e LOA, isso vai ser feito por meio de uma lei complementar editada lá no Congresso, tá bom? Beleza? Mas a lei em si, PPA, LDO e LOA, é de iniciativa do Poder Executivo e o Congresso Nacional, por meio de uma comissão mista permanente de orçamento, é que delibera sobre, tá bom? E é uma comissão mista no Congresso, não é Câmara e Senado, não, é uma comissão mista. Então, aqui eu estou falando dos pontos nevrálgicos que eles cobram bastante, que isso pode ser cobrado de vocês, tá? Outro ponto aqui que é essencial, a dimensão financeira. A dimensão financeira diz que a gente está falando de fluxo de caixa. A gente tem dinheiro que entra e que sai, né? Recursos que são utilizados. Então, a gente fala de receitas e de despesas. Então, existe esse fluxo financeiro na execução, tá? Por meio dessa entrada de receitas e saídas de despesa. Então, é outra dimensão que você tem que estar a par. E, por fim, também, né? Não só isso, né? Porque tem outras várias dimensões que a gente vai ver nas questões. Nós temos a dimensão técnica. O que é a dimensão técnica? O orçamento é uma peça contábil. Se é uma peça de contabilidade pública, vai ser regido por regras de contabilidade pública. E aí, não à toa, no seu edital está lá MCASP, que fala dos procedimentos orçamentários. Aí você falou assim, vou ter que saber contabilidade pública. Tudo que você está estudando em orçamento é contabilidade pública, meu bom. Então, assim, você não tem, tá? O que cobra lá do MCASP para você, são dos procedimentos orçamentários, é tudo que a gente está estudando na matéria toda. Eles explicam tudo que a gente estudou na nossa aula inteira, então não precisa ficar assustado, mas recomendo a leitura, tá bom? Recomendo a leitura lá dos procedimentos orçamentários, até como revisão de tudo que a gente está vendo e das questões que a gente faz, tá bom? Então não é um bicho de 7 cabeças, e ali tem a 4.320, leiam os dispositivos que eles apontaram, porque eles vão cobrar questões copiadas e coladas destes dispositivos, tá bom? E aí agora vamos fazer questão?
bora fazer questão. E, ó, vocês, sempre que quiserem falar, vocês podem levantar a mãozinha e se comunicar, tá bom? Assim, vamos lá. Então, a gente falou dessas dimensões do orçamento. Vamos fazer algumas questões agora para a gente esquentar as turbinas. E aí, a gente, portanto, já começa aí com a nossa interação. Deixa eu projetar aqui para vocês, para a gente começar. Eu separei algumas, tá? Mas eu vou também fazer questões que vocês apontarem. Então, vamos lá fazer aqui a nossa análise de algumas questões que eu separei para a gente começar o quebra-gelo. Eu já vi que a Ana Paula me pediu a questão 20, aliás, 20 não, a 19, e a gente vai falar dela, tá bom? Vamos lá. Primeira diz o seguinte: o orçamento público é um campo de estudo multidisciplinar que integra aspectos políticos, econômicos, administrativos, jurídicos, contábeis e financeiros. Em relação ao orçamento público, é correto afirmar que A. É exclusivamente uma ferramenta política. Opa, já deu a resposta aqui sem querer. Uma ferramenta política e não possui implicações econômicas. Claro que tem implicações econômicas, porque por meio do orçamento a gente realiza as funções estabilizadora, alocativa e distributiva. Então tem uma dimensão política, mas ela não é exclusiva. Tem política, econômica, financeira, gerencial também, tá bom? Gerencial, porque é uma peça de ferramenta, é uma ferramenta de gestão, é também uma ferramenta de planejamento, tá? E aí vamos para B. Sua natureza jurídica destaca-se pela sua função como lei, que autoriza tetos de despesa e estima receita. Sim, a gente tem uma lei, só que essa lei, na natureza jurídica dela, é em sentido formal e não em material, que tem um aspecto predominantemente autorizativo, como diz essa alternativa, mas também tem uma parte impositiva que a gente vai estudar ao longo da aula aqui, por meio de outras questões, tá bom? Então, a B é a nossa alternativa correta. Olha a C. Sua natureza econômica é evidenciada pela sua função de avaliar demandas e escolhas entre alternativas. Quando a gente avalia demandas, essas demandas são da sociedade, e escolhe entre as alternativas, isso reflete a dimensão política e não a dimensão que ele coloca aqui econômica. O que é a dimensão econômica? É aplicar as funções estabilizadora, alocativa e distributiva do orçamento público, tá? Para promover ajustes na economia. Então não tem nada a ver com isso. E a E, sua natureza administrativa evidencia o resultado patrimonial e global da gestão. Gente, a natureza administrativa é o caráter gerencial, buscando a maior eficiência, eficácia e efetividade na gestão dos recursos públicos. Não tem a ver com isso aqui, tá bom? Então, aqui a gente tem a alternativa B como alternativa correta. Alguma colocação que alguém queira fazer sobre essa questão, eu posso passar. Pode levantar a mãozinha, tá? E falar. Tudo certo? Então, eu vou passar para a próxima. A teoria de Laban encontrou rapidamente aceitação em outros países, precisamente por ter sido o autor que, de modo mais aprofundado, tratou da natureza jurídica do orçamento. A visão labandiana espalhou-se rapidamente por outras nações europeias, sobretudo pela França e Itália, de onde acabou por influenciar Portugal e Brasil. O fragmento acima ressalta a relevância da doutrina do jurista germânico Paul Laban, o qual propugnava que o orçamento tem natureza jurídica de. É aqui um ponto para a gente, é um caráter histórico do orçamento, tá? Para vocês terem essa noção. E essa característica trazia justamente a noção de lei formal do orçamento público na sua dimensão jurídica, tá? Todo mundo entende quando eu falo de dimensão formal e de dimensão material. E até para ficar claro, vamos pegar um pouco de direitos fundamentais? Vamos pegar um pouco de direitos fundamentais. A gente tem lá os direitos e garantias do artigo 5º da Constituição Federal. E lá diz que todos são iguais perante a lei, independentemente de raça, credo, orientação sexual e o que seja, não é? Estendendo aí o alcance daquele preceito constitucional. Pois bem, lá na Constituição está escrito, na forma da lei, que eu sou igual a você, que todo mundo é igual, que pessoas negras, que pessoas brancas são iguais, que mulheres e homens são iguais em direitos e deveres. Na prática, é o que acontece? Não, não é o que acontece, né? Então, assim, a gente pensa nesse caráter formal e nesse caráter material. Quando a gente fala de caráter material, a gente está falando
na prática, ali no uso do direito, tá? No uso do direito, a gente não tem um direito subjetivo. Por mais que a lei de orçamento seja uma lei em sentido formal, porque obedece a um processo legislativo, e aí pelo princípio da publicidade, tá, gente? A lei só passa a valer quando ela é o quê? Sancionada, promulgada? Não, quando ela é publicada. Então, isso é o alcance do princípio da publicidade no orçamento público, tá? Então, publicou aquela lei, ela se tornou uma lei em sentido formal para ser observada. Só que, nesse caso, do orçamento público, ela não vai gerar um direito subjetivo, tá? Então, ela é uma dimensão jurídica material e não formal, tá? Então, beleza, passa a régua. Se tiver dúvida, pode falar. Vamos lá, questão de número 3. O que nos diz aqui a questão de número 3? Espera aí. Questão de número 3 nos diz o seguinte: no âmbito financeiro orçamentário, grande debate sobre orçamento público tem caráter meramente autorizativo ou efetivamente impositivo. Essa aqui é uma questão, né, bem recorrente também, tá, gente? Que é justamente sobre o que a gente está falando. Sobre o tema, avalie as afirmativas a seguir, se são verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Primeiro parêntese aí. A promulgação da emenda constitucional número 100, que alterou normas do direito financeiro, tornou obrigatória a execução da programação orçamentária, proveniente de emendas de bancada de parlamentares, consolidando o caráter autorizativo do orçamento. Bom, aqui a gente tem um problema. Isso realmente aconteceu, tá? A gente vai ter uma emenda constitucional que vai trazer para a gente aí um caráter impositivo, que vai mudar, que vai trazer para a gente as figuras, não é, das emendas de bancada e emendas parlamentares. E como o Eugênio bem falou aqui nos comentários, tá falso. Porque o que a gente tem por meio dessa emenda constitucional número 100, que cai bastante, tá? Certeza que deve cair uma dessa na tua prova, porque a FGV gosta de cobrar isso. A gente passa a ter um caráter o quê? Impositivo. Então, não é uma escolha, tem de haver aquela execução. Ou seja, a gente vai ter ali que serão de execução obrigatória as emendas dos projetos de LOA que os parlamentares fizerem, aprovadas pelo relator geral do orçamento, por exemplo, na comissão mista, tá bom? A gente tem emenda de relator, a gente tem emenda de bancada e a gente tem emenda individual do parlamentar, tá bom? Então, a gente tem essas possibilidades que reforçam o caráter impositivo e não autorizativo, portanto, errada. Vamos lá para a segunda, olha lá. A corrente que defende, cadê? Aqui. A corrente que defende o caráter autorizativo do orçamento considera que o Poder Legislativo autoriza as despesas que podem ser realizadas pelos poderes da República. Assim, em regra, a lei orçamentária não impõe a execução integral das programações. Perfeito, é exatamente isso, tá? Então, esse caráter autorizativo existe uma autorização legislativa para execução, mas nem todas as programações realizadas serão executadas, tá bom? Então, perfeito, questão correta. Então, você tem de entender, as emendas parlamentares, elas têm o caráter impositivo, mas não tem todas as despesas, tá? Todas as despesas programadas serão necessariamente executadas, tá bom? Então, tá correto aí. Próxima diz o seguinte, olha lá. Cadê? Tá aqui. A corrente que defende o caráter impositivo do orçamento afirma que a lei orçamentária configura a autêntica obrigação de gasto ao administrador público, não se admitindo surpresas na execução orçamentária, tá? Então, olha só, aqui a gente fala justamente desse caráter autorizativo e do caráter impositivo. Quando a gente fala do caráter impositivo, é justamente para garantir aquela execução de certas despesas programadas no âmbito da nossa LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, está verdadeiro isso daqui. Então, dito isso, a gente tem como corretas as alternativas, aliás, a gente tem como correta a letra B, não é? Foi a B que deu aqui? Deixa eu ver. C, aliás, né? Que a primeira é falsa e as outras duas são verdadeiras, ok?
Vamos para a próxima, gente. Estou passando. Quando vocês tiverem algum ponto que vocês queiram que eu esclareça melhor, eu vou fazer esse bloco de questões sobre isso, depois eu vou mostrar uns pontos importantes na apostila de vocês, no material elaborado para vocês. Olha só, fiquei com dúvida. Pode perguntar, Lu. Se quiser abrir o microfone, pode abrir também, tá, gente? Ó, sobre o positivo, não admitir surpresa. Pode falar. Oi, gente, boa noite. Tá me ouvindo, prof? Boa noite, tô sim. É porque eu fiquei só em dúvida dessa questão de não admitir surpresa. Por que a gente não tem os créditos extraordinários e suplementares? Isso não recai no impositivo, então? Sabe por que não configura surpresa a abertura de créditos? Porque mesmo a abertura de créditos, elas precisam de quê? Também passa pelo rito, né, de Passa lei, de pelo aprovação. rito. Isso, a Tá. gente tem uma proposição diferenciada dos extraordinários, que podem ser por medida provisória. Mas medida provisória também é lei, em sentido geral, e pode ser transformada em lei, não é? Que a gente sabe. Sim. Então, mesmo eles vão passar pelo controle do legislativo, ou seja, não é uma surpresa para o legislativo, entendeu, Lu? Entendi. Tá bom, obrigada. É isso, de nada. Gente, tiver dúvida, tá bom? Perguntem, faça que nem a Lu. Aí vocês podem falar, pode mandar mensagem no chat ou levantar a mãozinha, abrir o microfone, porque é bom que a gente tenha essa interação aqui, né? Que a gente pode falar um com o outro, viu? Pode participar, que eu adoro que vocês participem. Fica mais dinâmica a aula, viu? Vamos lá, seguindo então. O orçamento governamental... O orçamento governamental é uma área de estudo que interessa a várias disciplinas, o que garante ao orçamento suas diferentes naturezas: política, econômica, administrativa, jurídica, contábil, financeira. A natureza econômica do orçamento é, vamos lá, ato-condição? Não. Produto da interação social? Quando a gente fala de ato-condição, a gente está falando o que, gente? Do caráter impositivo. Quando a gente fala do produto de interação social, a gente está falando da dimensão política, tá? Quando a gente fala de plano de gestão, a gente está falando da natureza administrativa. Quando a gente fala de resultados de consenso, estamos falando da dimensão que é política também, tá? Porque o orçamento, ele é uma dimensão de consenso. O que é essa dimensão de consenso? Primeiro, que a gente tem uma sociedade que clama por produtos, por serviços, não é? E do outro lado, a gente tem os representantes do povo, que vão intermediar as relações entre o governo e a sociedade. Então, toda vez que entrar o clamor popular, entrar o Congresso Nacional, não é, a Câmara, o Senado, intermediando esse processo de produção das leis orçamentárias por meio de emendas, por meio de veto, a gente está falando de quê? De um controle político, tá bom? É um controle político. Então, a gente está falando da dimensão política do orçamento. Então, a gente busca um consenso. Por que esse consenso é buscado? Porque a gente vota os processos legislativos referentes às leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, tá bom? Então, tá certo isso daqui. Então, não é também o produto de consenso, porque isso seria a dimensão, o quê? Política. E, por fim, alocação de recursos. Presta atenção que isso está correto. Então, essa é a nossa alternativa correta, tá bom? Por que isso aqui está correto? Porque quando a gente fala de alocação de recursos, nós estamos falando das funções exercidas pelo orçamento público, tá? Ó, e o Eugênio muito bem colocou, ó, suprir falhas de mercado. Quando a gente fala da função econômica, a gente tem a função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. Não está lá no seu edital de forma expressa, mas eu coloquei no seu material nas questões, porque eu acho que você precisa saber disso para entender bem essas dimensões. Então, por exemplo, a gente fala de imposto de renda progressivo, né? Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos imposto. De alguma forma, a gente tira de quem tem mais para distribuir por meio de programas públicos, não é? De políticas públicas para quem tem menos. Então, a gente tem várias políticas públicas que são distributivas, que são baseadas nisso. Quando a gente tem ali programas de assistência, quando a gente tem um Bolsa Família da Vida, a gente tem para benefício daquela camada mais necessitada da sociedade, o aporte de recursos de quem tem mais. É que eu chamo de função Robin Hood, que rouba de quem tem para dar para quem não tem, né? Não é rouba não, né, gente? Tira, vamos falar assim. Então, aqui, a gente tem a função que é distributiva, que visa equilibrar aí, diminuir as desigualdades sociais. O que é a função alocativa?
é o seguinte, vamos supor, existem serviços que são prestados pelo próprio Estado. Por quê? Porque no sistema concorrencial da iniciativa privada, às vezes não é viável economicamente, é uma tecnologia que a iniciativa privada não detém um domínio, porque não compensa financeiramente. Então, quando aquela área não é devidamente explorada pela iniciativa privada, que concorre entre si com outras empresas ali, não é? O Estado faz às vezes, e ele aloca recursos dentro daquela área ou setor para garantir que a gente, da sociedade, não tenha a provisão de bens e de serviços que a gente requer, tá bom? Então, quando a gente... É porque eu recebi uma mensagem aqui, não posso nem responder agora. Trata da função alocativa, a gente promove ajustes na sociedade para garantir bens e serviços que naturalmente não seriam providos pela iniciativa privada, tá bom? Então, isso é a função alocativa. E, por fim, a função estabilizadora. O Estado, ele se preocupa em manter a alta taxa de emprego, manter baixo o valor da cesta básica para que as pessoas, não é? Para manter o produto interno bruto em crescimento, para fazer com que a balança comercial entre exportação e importação permaneça equilibrada. Por exemplo, quando agora o governo tentou baixar o preço dos alimentos, não é? Tirar ali alguns impostos para baixar o preço geral dos alimentos para consumo interno, e que foi vetado lá no Congresso, que estão fazendo oposição a isso, não é? O que ele estava querendo promover? Função estabilizadora, estabilizar o índice de preços dos alimentos internos, tá bom? Aí você vai falar assim, mas ele queria fazer isso para beneficiar as pessoas que são mais pobres, que não têm acesso a alimento. Tá, mas ele está mexendo na economia de forma geral. Isso vai ter reflexo geral em toda a sociedade. Ele não está tirando de um setor para aplicar em outro. Aí seria função distributiva, tá bom? Então, ficou claro para vocês? Essas três funções, elas são claras na cabecinha de vocês? Porque é preciso entender isso, e você tem que entender que isso é a função econômica do orçamento, tá bom? Então, função alocativa, distributiva e função estabilizadora, distributiva e alocativa é o que? É a dimensão econômica do orçamento público, tá bom? Quem foi que me pediu a 20? Deixa eu baixar aqui a lista, deixa eu achar ela aqui. Minha irmã me mandou, deixa eu ver. Qual que é a questão de número 20? Deixa eu só baixar aqui, tá bom? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Achei. Deixa eu ver qual que é a questão de número 20. Não, 19, né? 19. Deixa eu ver se eu já não a fiz aqui. Não, ela fala dos princípios, ainda não chegamos lá não. Vamos fazer, tá bom? Não dá para fazer ela agora não, mas a gente vai fazer, tá bom? Deixa eu ver, eu confesso para vocês que eu apanho um pouquinho quando eu vou usar o... Ó, faz a 17 também, por favor. Então, Dani pediu a 17, a Ana Paula a 19. Quando a gente chegar em princípios, a gente faz, tá bom? Vamos passar mais algumas aqui, que eu tenho mais alguns pontos interessantes para a gente tratar, tá bom? Prometo que eu faço todas as solicitações. Vamos lá. 5. No Brasil colonial, não havia nenhum dispositivo formal sobre a necessidade de elaboração de orçamento público pelos governos. Somente a partir da independência que as nossas constituições passaram a contemplar normas orçamentárias. Nesse sentido, é correto afirmar que o orçamento público é originário do Pacto Federativo e consiste na distribuição constitucional da partilha de recursos patrimoniais e das competências financeiras e tributárias para legislar, fiscalizar e cobrar recursos,
conferindo a cada ente condições de realizar suas atribuições públicas. Isso aqui está errado, tá? E aí eu quero que vocês façam atenção no seguinte: existe uma ótica federativa no nosso orçamento público? Existe. Cada ente, vamos lá, a gente tem União, Estados, municípios e Distrito Federal, e cada ente é responsável por criar seu próprio orçamento, estabelecer seus próprios tributos, devidamente arrecadá-los, isso de fato existe. Só que o que acontece, gente? O que está falando aqui é que o nosso orçamento, a nossa lógica orçamentária, como dispositivo formal, surgiu a partir do Pacto Federativo, mas é errado. A gente tem, desde muito antes do Pacto Federativo, a gente já tinha orçamento público, tá? Como lei. Então, essa questão está errada porque está dizendo que do Pacto Federativo surgiu a nossa estrutura formal de orçamento e planejamento. Não, está errado isso, tá bom? Então, não está correta essa daqui. Vamos para a próxima. Diz o seguinte: é o conjunto de recursos financeiros, especialmente formado e individualizado, destinado a desenvolver um programa, ação ou uma atividade pública específica. Está errado também, porque a gente fala do orçamento, que é o quê? Uma lei que prevê receitas e fixa despesas, autorizando certos gastos para a provisão de bens e serviços para todo o conjunto da sociedade, e não para uma atividade pública específica, tá? Mas para todo o conjunto da sociedade. Então, essa aqui está errada também, tá? C diz o seguinte: é o conjunto de gastos realizados pelo Estado no seu funcionamento, que permite estabelecer a previsão de suas receitas e a fixação das suas despesas para um determinado período de tempo, de maneira transparente, equilibrada e eficiente. Perfeito, tá? Aqui você pega essa como paradigma, tá? Pega essa letra D como paradigma, porque ela vai ser a resposta certa de várias questões da FGV. Diversas vezes eles copiaram e colaram essa mesma definição, que, se eu não me engano, está no Giacomone, tá? Então, aqui, quando a gente fala do nosso orçamento, a gente tem de entender que é o quê? Uma peça de planejamento. PPA, LDO e LOA, gente, é planejamento da esfera orçamentária, tá bom? Se a gente pensa, por exemplo, ó, quando a gente pensa PPA, LDO e LOA, a gente está falando do aspecto que orçamentário financeiro, e quando a gente vê as políticas públicas sendo implementadas, a gente dá cara, nome, cor, aquela coisa que era só orçamentária e financeira, mas é um instrumento de planejamento para garantir a provisão de bens e serviços para a nossa sociedade. Só que a lei orçamentária, ela não trata só dos gastos, ela trata dos gastos, que são as despesas, mas também da fonte de financiamento desses gastos, que são as receitas. E outro ponto, e um princípio que vocês devem guardar, internalizar, que está na Constituição e está na Lei 4.320. O princípio é da anualidade, que você pode entender por princípio da periodicidade. Então, essas receitas que são previstas e essas despesas que são fixadas são sempre para um determinado período de tempo, que no caso, segundo a Lei 4.320, é o ano que coincide com o ano civil. Então, o exercício financeiro é igual ao ano civil. O que isso quer dizer, segundo a Lei 4.320, que está lá no teu edital? Coincide com o ano civil porque vai do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, tá bom? Então, esse é o âmbito de aplicação da lei orçamentária, tá bom? Vamos ver porque a letra E está errada. É de competência federal e tem seu fato gerador incidente nas operações de crédito, câmbio e seguro e sobre as operações relativas a títulos e valores. Gente, primeiro, orçamento não é de competência federal, é de competência federativa. O que eu quero dizer competência federativa? Que a União tem seu orçamento, que os estados têm seu orçamento, que os municípios têm seu orçamento e que o DF tem seu orçamento. Porque existe, tá, gente, uma autonomia orçamentária e financeira de cada ente. E tributária, tá bom? O que é tributo? Tributo é o que, gente? É a arrecadação que o Estado faz sem contraprestação direta por meio de impostos, taxas e contribuições. Então, quando o Estado arrecada seus tributos, tá? Eu estou falando Estado no sentido nação. Isso vai ser feito de modo apartado, porque existe uma repartição de competências tributárias. Então, a União arrecada certos tributos, os estados arrecadam certos tributos, o DF arrecada certos tributos, os municípios arrecadam certos tributos, e isso é uma divisão de competências sem que entre eles haja hierarquia. Então, quando a gente fala do orçamento da União,
esse orçamento não é a provisão dos estados, municípios e DF. Esse orçamento é para toda a federação, tá bom? É para o governo federal, é o orçamento do governo federal. Governos locais terão seu próprio orçamento. Thaisa Zocal perguntou, por que a C está errada? Vamos lá ler de novo. É o conjunto de gastos realizados pelo Estado e seu funcionamento, ou seja, é a aplicação de recursos financeiros em bens e serviços destinados a fazer as necessidades coletivas. É porque ele está dizendo que o orçamento, ele é apenas um conjunto de gastos realizados pelo Estado para o seu funcionamento. Não é só para o funcionamento do Estado. E outra, são o quê? Gastos, mas são também o quê? Fontes de financiamento, tá bom? Então aqui tá errado por isso. Por quê? Porque a gente tende a considerar essa dimensão do orçamento equilibrando, por exemplo, a questão, porque é uma lei. Essa lei tem que ser publicada, então ela tem que ser transparente. Você vê que a questão AD, ela traz a dimensão completa do que seria o orçamento, tá? A C, ela enfatiza o gasto, como se o gasto fosse a única vertente do nosso orçamento, quando, na verdade, além dos gastos, a gente tem o que? As fontes de financiamento, que são as receitas, tá bom? Então, tá errado aqui. Entendeu, Thaisa? Beleza. Surgiu dúvida, manda aí, manda no chat, se não quiser falar, se é tímido de falar, se não quiser abrir a câmera. Depois eu quero, nas próximas reuniões, eu vou fazer um quebra-gelo, eu quero que vocês abram a câmera para eu ver o rostinho de vocês, porque é muito ruim eu sair à rua, todo mundo me conhece, todo mundo fica me olhando de longe, tem gente que não fala comigo, e eu nunca sei quem é ninguém, tá bom? Pelo menos ver, porque na fotinha não dá para ter uma dimensão de como a gente é mesmo, não, que a gente sempre escolhe nossa melhor foto, né? E ó, se me virem na rua, falem comigo, eu gosto, viu? Vamos lá, alternativa D. Vamos para a próxima. Sobre o orçamento público, assinale a afirmativa incorreta. Vamos lá, vamos para a nossa incorreta agora. Gente, na hora da... Pode parecer bobeiro o que eu estou falando, mas na hora da prova, tá? A gente dá vacilo, a gente acaba não olhando o enunciado, presta muita atenção no enunciado e lembre-se bastante que a FGV é uma banca de enunciados, tá? Às vezes você tá tão ali naquela concentrado e tudo, você acaba passando batido do enunciado, às vezes é para apontar incorreta, aí você lê a primeira, está correta, você já marca e corre para outra. Não faça isso, não seja essa pessoa, tá? Então vamos lá. O orçamento público, cadê? Assinale a afirmativa incorreta. A. Sob o aspecto econômico, caracteriza-se como instrumento para a atuação do Estado, cuja ação visa a estabilização ou ampliação dos níveis de atividade econômica. Certa, só que a gente não está buscando a certa. Quando a gente fala do aspecto econômico, o que a gente quer? Função alocativa, distributiva, estabilizadora, que é exatamente o que está falando essa questão, tá bom? Estabilização é o que, gente? Função estabilizadora. Tá certo, estabiliza a economia. B, é o ato pelo qual o Poder Executivo prevê e o Poder Legislativo autoriza, até aqui tudo bem, por certo período de tempo, tudo bem, periodicidade, a execução das despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação de receitas já criadas em lei. Tá vendo, Thaís? Essa aqui foi bem completinha e tá correta. Falou da despesa, mas também falou da receita para financiar. Perfeito, mas a gente não está buscando a certa, a gente quer a incorreta. Vamos lá. É um instrumento da política monetária, pois constitui uma fórmula eficaz de controle, já que coloca frente a frente receitas e despesas. E aí, o que vocês acharam dessa, gente? Olha lá. Então, quando a gente fala de política econômica, né, o orçamento público é um instrumento de política fiscal e não de política monetária, tá? Para começo de conversa, tá bom? E aí a gente tem, o que o MCASP diz para a gente? Diz assim, o orçamento público é um instrumento da política fiscal, por meio do qual o governo interfere na economia, alocando recursos, redistribuindo renda e buscando o equilíbrio entre receitas e despesas. E essa política fiscal ela é operacionalizada por meio da elaboração e execução do nosso orçamento público, tá? Sendo distinto da política monetária, que é competência do Banco Central, tá bom? Envolve o controle da oferta de moeda, taxa de juro, inflação. Então tá errado isso daqui, beleza? E eles pediram a incorreta, né? Foi isso mesmo, pediram a incorreta.
Então, essa já é a nossa incorreta. Agora, vamos ver as outras, que é para a gente fixar o entendimento. Vocês entenderam, gente? O orçamento público, ele não é um instrumento de política monetária, porque isso fica a cargo do Banco Central, a política monetária no Brasil. Ele é uma figura de orçamento, uma figura ou um instrumento da política fiscal e até financeira, mas não monetária, tá bom? Por favor, não confunda isso. D. Sob o aspecto técnico, relaciona-se à obrigatoriedade e observância da técnica orçamentária, sobretudo em relação à classificação clara, metódica e racional da receita e da despesa. Presta atenção nisso, que eu quero que fique bem claro para você. O que é a dimensão técnica do nosso orçamento? A dimensão técnica diz o seguinte: o orçamento público, ele é uma peça contábil. Logo, ele tem que respeitar regras de contabilidade pública. E aí a gente tem um manual que orienta quanto a isso, que é baseado em normas internacionais de contabilidade. Inclusive, a gente tem hoje uma proximidade muito grande entre a contabilidade geral e a contabilidade pública. Antes elas eram muito diferentinhas. Cada dia mais elas estão próximas, até pela nossa administração pública gerencial, que, como eu já expliquei para vocês na aula de administração, a gente tem uma proximidade cada vez mais de instrumentos e práticas típicos da iniciativa privada. Então, o que acontece? Esse aspecto técnico está lá no MCASP, e o próprio MCASP traz para a gente uma série de classificações da receita e da despesa, para uniformizar os procedimentos, a compreensão, para solidificar o entendimento, não é, o aprendizado da estrutura orçamentária. Então a gente vai estudar, não hoje, tá? Mas nas aulas subsequentes, essa semana a gente vai meter pau em orçamento constitucional administrativo, tá? E o que a gente tem de entender? A gente tem lá a classificação da receita e classificação da despesa. Classificação por natureza, institucional, funcional. Aquilo tudo é a dimensão que? Técnica do orçamento, que é o que vocês têm de entender para acertar na prova. A dimensão técnica desse orçamento. Massa? Ficou claro? Ficou, né? Então, bora passar a régua, bora para aí. Com base no aspecto administrativo, o orçamento é um plano, certo? É uma figura de planejamento, PPA, LDO e LOA, tá? Que expressa em termos de dinheiro, não é? Para um período de tempo definido, o programa de operações do governo e os meios de financiamento desse programa, tá vendo? Ó? Então, a gente tem os programas, que é o gasto em si, e a gente tem os meios de financiamento desses programas, que são as receitas. Então, portanto, aqui está correta. Vamos para frente. Só um minuto. Nossa questão 7. O orçamento programa, aqui a gente já vai entrar já em orçamento programa, tá? O orçamento programa é uma abordagem de planejamento financeiro que se concentra em atividades e resultados, ao invés de apenas recursos financeiros, originado na década de 1950, promovido pela ONU, para melhorar a eficiência do gasto público. Este modelo envolve a identificação de objetivos específicos, determinação de custos associados e alocação de recursos de acordo com as prioridades estabelecidas. Isso possibilita uma avaliação clara do desempenho e dos resultados, promovendo transparência e responsabilidade na gestão financeira pública. Assinale a opção que apresenta o elemento essencial do orçamento-programa, cuja definição são os instrumentos de integração de esforços governamentais rumo à concretização do objetivo. Então, ó, aqui a gente tem de ter em mente que quando a gente fala de orçamento-programa, a gente tem uma interligação entre o planejamento e a execução. E essa ligação entre um elemento e outro se dá por meio dos programas. Então, um programa, ele é um conjunto de quê? Um conjunto de projetos e atividades que geram resultados para a sociedade, tá bom? Então, de novo, um programa é um conjunto de projetos, um conjunto de atividades que gera para a sociedade um bem ou um serviço, um produto, tá bom? E aí esses programas, eles são monitorados por meio do alcance das metas, que é muito importante. Quando a gente for estudar o PPA, isso vai ficar muito claro para vocês, tá? Então, o PPA, ele traz um plano estratégico de médio prazo que vai definir todos os programas. Vocês lembram aquilo que eu ensinei para vocês lá na aula de planejamento? Cabe aqui no orçamento, ó. Plano, programa, projeto. Plano, programa, projeto. Para um pouquinho, pensa um pouquinho. Plano, programa, projeto. Everybody!
Então, quando eu falo desses elementos, o PPA é um plano, é o plano maior, é o nosso plano estratégico. Ele está todo estruturado por meio de programas, e os programas são os elementos que vão condicionar a ação pública, por meio de atividades, por meio de projetos. Lembrando que as atividades cuidam da manutenção do Estado e os projetos da ampliação das suas funções, que geram resultados, produtos ou serviços que são únicos, singulares, exclusivos, tá bom? Então, o programa é o elemento que traz para a gente essa condição, tá? De aliar o planejamento, que é o plano ali do PPA, com a execução anual desse pensamento, destacado para um período de tempo no orçamento público por meio das receitas e das despesas que nos ajudam a implementar as nossas políticas públicas. Isso ficou muito claro para vocês? Ficou? Essa questão ela tem que ser assim muito transparente, cristalina na mente de vocês. Pra vocês entenderem que o elemento que permite a ação do Estado, no âmbito do planejamento aqui orçamentário, no orçamento programa, é justamente o programa, que é o elemento que nos permite o quê? Execução de atividades e projetos que geram resultados ou serviços que são as nossas políticas públicas e que são implementadas por meio do orçamento público anualmente, ou seja, por meio da previsão de receita e fixação de despesa. Ok. Vamos para a próxima. Durante o século XX, ocorreu uma contínua reavaliação conceitual de orçamento público, com impactos substanciais nas práticas e nos procedimentos. No Brasil, a ideia de orçamento moderno é representada pelo conceito de orçamento-programa, que abrange um conjunto de ideias e diretrizes técnicas originalmente organizadas pela Organização das Nações Unidas. Sobre os elementos essenciais do orçamento-programa, analise as afirmativas a seguir. Olha aí, ó, mais uma, né, de orçamento-programa que está lá no seu edital. Vamos lá. Os programas são instrumentos de integração dos esforços governamentais para concretizar objetivos. Perfeito, não é? É justamente isso. Então, os programas, tá, gente, eles integram o pensamento à ação, ou seja, o planejamento em si com a execução do orçamento. E eles se materializam, tá, os programas, anualmente por meio da LOA, que é a previsão de receitas e fixação de despesas, tá? 2. Os custos dos programas identificam os meios ou insumos, ou seja, material, pessoal, equipamento, serviços necessários para a obtenção dos resultados. E algo que é muito importante no orçamento do programa é o alcance de resultados, tá bom? E, por fim, as medidas de desempenho estimam objetivos e esforços dispendidos na execução dos programas. Aqui tá errado, tá? Porque quando a gente fala de medidas de desempenho estimam objetivos e esforços, essas medidas de desempenho, elas medem o quê, gente? As metas, são os nossos indicadores utilizados aí no âmbito dos programas, tá? Então, para os programas, eles são compostos por metas. Então, a gente tem os grandes objetivos. Vamos lá, o PPA. O que o PPA traz para a gente? O PPA traz diretrizes, objetivos e metas para a administração pública no seu planejamento estratégico de longo prazo, não é longo prazo, não, médio prazo, que são 4 anos. Diante disso, esse PPA é um conjunto de programas que vai mensurar o que a gente tem de fazer ali nas nossas medidas de desempenho, para alcançar ali, não é, os nossos resultados, ok? Então, a gente avalia os resultados em relação às metas que foram estabelecidas para verificar a eficácia, a eficiência das ações do Estado na execução orçamentária. E aqui está dizendo que as medidas de desempenho estimam objetivos, né? Estimam os recursos necessários para o alcance dos resultados, tá bom? E esforços dispendidos na execução dos programas. Na verdade, o que a gente quer é o alcance dos resultados, tá? Que é o elemento central do conceito do orçamento-programa. O que as metodologias tradicionais elas tinham por premissa? Elas não vinculavam necessariamente o planejamento, a execução, não eram orientados por programas, nem tinham foco nos resultados, tá bom? A gente até teve o orçamento de desempenho, que focava muito no como fazer, mas ainda não tinha uma preocupação tão forte com os resultados atrelados àquilo que foi pensado, àquilo que foi planejado. E a gente tem várias figuras de orçamento tradicional, como o orçamento incremental, que todo ano, né, pegava a base, recuperava a base do que tinha sido executado para promover incrementos para os anos subsequentes. Tinha um orçamento de base zero, que todo ano a gente começava do zero, todo o processo de formulação do orçamento, sem considerar o histórico, e a gente vai evoluir aí para um orçamento de desempenho, que já vai ser um grande avanço,
porém o nosso avanço maior mesmo, em decorrência aí da contribuição da ONU, vai ser justamente o quê? Vai ser o orçamento programa, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima. Alternativa B, portanto, é a nossa alternativa correta. Ah, agora sim, ó, chegamos nos princípios. Chegamos nos princípios. Antes de a gente avançar, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu parar de... Ó, Mariana Chaves quer falar. Pode falar, Mari. Pode falar. Se quiser abrir o microfone. Professor, deixa eu te falar. Você tem, então, como formatar a questão para ela ficar certa? Qual seria o texto dela, da última alternativa? Ah, tá. Bora lá. As medidas de desempenho estimam, ó, as medidas de desempenho avaliam, ó, as medidas de desempenho, elas não estimam objetivos, porque primeiro você forma o objetivo, tá, Mari? E depois o que você faz? Você avalia o alcance do objetivo. Estimar o objetivo é prever um objetivo que vai vir. Você já tem o objetivo pronto, então o PPA, ele estabelece pra gente o objetivo. A gente desmembra ele em metas. Das metas, a gente constrói os indicadores, para verificar, avaliar se a gente está alcançando uma meta ou não, tá bom? Então, ó, as medidas de desempenho, que são os nossos indicadores, avaliam o alcance de resultados e esforços despendidos na execução dos programas. Tranquilo? Ou não ficou claro? Pode falar. Pode ligar o microfone. Ok. Então, é isso. As medidas de desempenho, elas não vão estimar os objetivos. Vocês entendem? O que nasce primeiro? Um objetivo ou uma medida de desempenho? Primeiro nasce o objetivo. O que é um objetivo? É um valor qualitativo, tá bom? Renata, a questão 7 é a questão 16 da lista. E no gabarito da letra B. Questão 7, deixa eu ver. Assinale a opção que apresenta o elemento essencial do orçamento-programa, cuja definição são instrumentos de integração dos esforços governamentais, uma concretização dos objetivos. Gente, se na lista tá a letra B, ela tá errada, tá bom? Aqui tá correto. Deixa eu dar uma olhada. Mas é outra questão, gente. É outra, né? A mesma não, Eugênio? Não. Ah, tá. É as mesmas respostas, mas o comando é outro. Ah, o comando é outro. E Dani, é isso mesmo. Então, deixa eu pegar a 7. Já que temos essa controvérsia, vamos ver. Deixa eu ver. Questão 7, né, Dani? Deixa eu ver a 7. Deixa eu jogar lá na 7. Não, na lista ela é 16, professor. Ah, na lista ela é 16, na lista. Entendi. Na lista nossa, né? Você fez uma outra numeração com as que você escolheu. Isso. A nossa questão, essa que a gente acabou de fazer, é a 16, não é isso? Não, a que você acabou de fazer é a 7 da sua lista. Aham. Aí a Dani estava achando que era a 16 na nossa, mas não é a mesma. Ah, entendi. A sua é da Alesp, eu acho. Essa é da CM São Paulo, da Câmara de Ó, São Paulo. vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa é a lista de vocês, a 16. A 16 da letra B. Ó, entre os elementos essenciais do orçamento do programa, que representam os instrumentos de integração dos esforços governamentais para concretizar os objetivos, encontram-se os programas. Agora, vamos lá, eu vou colocar agora a minha questão lá. Deixa eu ver. Deixa eu tirar isso aqui, isso aqui. Deixa eu parar de compartilhar. E agora eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint. Uai, gente, cadê? Ah, é porque, Dani, você fez confusão mesmo, meu amor. O que acontece? A questão ela é praticamente a mesma questão, mas é outra diferente. Essa que eu peguei é da Alesc, tá vendo? Ó? Aqui, lá a resposta era B, porque B era programas. Aqui o A é programas. Mas é o mesmo comando, o mesmo entendimento, tá bom, Dani? São questões diferentes. É porque o que eu fiz? Eu colhi aqui de outras listas que eu tinha, eu quis pegar uma lista bem representativa de todo o conhecimento que vocês precisam ter, tá bom? Tem problema não.
É bom que você tá ligado, é para tu ver que tu tá ligada na fita aí, ó. Mas o enunciado é basicamente o mesmo. Vocês viram como, até aproveito a deixa para dizer, e obrigado, Eugênio, obrigado, Dani, pela contribuição, para dizer o quanto a FGV repete questão. Vocês já observaram? Por isso que é importante treinar, por isso que eu boto muita questão para vocês fazerem, ainda que vocês não respondam tudo, boa parte do que vocês responderem, já vai ver que eles repetem pra caramba, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguir. Essa aqui a gente fez, não fez? Fez, que foi a que a Mari pediu para eu especificar ali a correção. Agora vamos falar dos princípios. Gente, antes de começar a fazer as questões, eu preciso dar uma introdução bem rápida. A FGV com certeza vai cobrar princípios de vocês. 2 questões da sua prova, no mínimo, serão sobre princípios, tá? Existem questões que são recorrentemente cobradas. E eu trouxe para vocês uma lista imensa de princípios, né? Eu vou até jogar aqui para vocês um arranjo que eu fiz. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Que é uma lista de que princípios, que eu já reparei que a FGV está fazendo, em algumas questões bem safadas, diga-se de passagem. Ela está perguntando da gente se o princípio vem da 4.320, se vem da Constituição, se vem da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vocês têm noção? Ou se o princípio é meramente doutrinário? Então, quais são as fontes principiológicas da matéria de orçamento para vocês? Há princípios que são retirados diretamente da Constituição, há questões que são retiradas diretamente do quê, gente? Da 4.320, que é a Lei de Contabilidade Pública, tá? Que é uma lei ordinária, mas recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico como uma lei complementar, porque ela trata de matéria orçamentária, tá bom? Então, essa lei foi recepcionada porque ela é de 64 e a Constituição não a revogou, ela recepcionou e, claro, alguns dispositivos contrários foram afastados. Mas a Lei 4.320 é uma fonte imensa de princípios para a gente. Há princípios que existem tanto na Constituição quanto na 4.320. E há princípios que são da técnica administrativa, da técnica orçamentária, que são doutrinários, tá bom? E há outros princípios que são oriundos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Gente, o que eu fiz? Para montar o material de vocês, e eu quero, por favor, isso aqui ó, é emergencial para vocês. Vocês vão ler e vão ver os fundamentos que eu coloquei, que eu destrinchei para vocês, porque sempre eles dão um jeito de enfiar um princípio que você não estudou. Então, para você fixar bem, eu coloquei isso para vocês. Tem que saber esses princípios. Aí você tem que ter na sua mente o seguinte: um princípio é uma norma básica, elementar, orientadora de todo o pensamento daquela disciplina. Você não pode ir para a prova sem o domínio desses tais princípios, tá? Então, esses tais princípios são essenciais para o seu sucesso na prova. Você vai pegar o seu material, eu vou projetar aqui, né, porque o prof fez para vocês aqui tudo muito bonitinho. Cadê? Deixa eu chegar nos princípios. Funções clássicas, já projeta aqui os princípios para vocês, porque eu faço questão de repassar isso aqui com vocês. Faço questão, porque isso cai demais. Cadê? Deixa eu achar, achei. Ó, vou passar aqui com vocês rapidinho, tá? E vou fazer algumas observações sobre esses princípios com vocês. Ó, princípio... eu ia achar para vocês... Gente, agora eu não sei onde que eu coloquei. Eu vou achar para vocês, depois eu coloco na pasta de vocês. Eu fiz uma tabela mostrando o princípio, se ele é constitucional, se ele é da 4.320, se ele é da Lei de Responsabilidade Fiscal. Depois eu vou achar essa tabela. Eu fiz ontem e esqueci de jogar para vocês, né? Que a vida tá uma correria, gente. Ó, para vocês terem noção, eu estou em pleno processo de implantação de um planejamento estratégico lá no CNMP, gente. Coincidiu, assim, com esse olho do furacão de tanto concurso ao mesmo tempo e do MPU, né? Enfim. Mas vamos lá. A gente tem um princípio que é chamado princípio da unidade ou totalidade.
Presta atenção para não confundir unidade ou totalidade com universalidade. Eles fazem muito essa confusão. Eles tentam muito te envolver no canto da sereia para você trocar. Unidade ou totalidade vai dizer que a gente tem um único orçamento para cada um dos entes, tá bom? Com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos. Então, a União tem seu orçamento que é único, estados têm seu orçamento que é único, municípios têm seu orçamento que é único, IDF tem seu orçamento que é único. Cuidado que falar que o princípio é da unidade ou totalidade quer dizer que é um orçamento para todos os entes, tá errado. Não caiam nesse canto da sereia, tá bom? Então a gente tem um único orçamento que prevê todas as receitas e fixa todas as despesas para um período de tempo, que aí já é o princípio da periodicidade ou anualidade, tá bom? Então, vamos lá seguindo. Outro princípio aqui, princípio da universalidade. O que é o princípio da universalidade? Está dizendo que o orçamento tem de conter todas as receitas e todas as despesas de todos os órgãos, de todas as entidades, inclusive das estatais, tá bom? E a gente tem estatal que é controlada, que vai fazer parte do orçamento, tá? E tem as estatais que não são, que são do orçamento de investimentos. Aí você tem que saber quando vai para o orçamento fiscal, quando vai para o orçamento de investimentos. Então, o princípio da universalidade não é a mesma coisa que o princípio da unidade ou totalidade. Cuidado, a FGV ela não gosta de princípio da unidade. Normalmente ela usa qual nome? Totalidade. Princípio da totalidade é igual a princípio da unidade, que é diferente de universalidade. Então, não erre isso, tá? E onde é que isso está disponível? Está lá na 4.320 e também está na Constituição, que a gente tem 3 que estão nos dois, ó. 3 princípios. Domingo legal, não. Unidade, universalidade e anualidade. Está tanto na Constituição quanto na 4.320. E a 4.320 ainda diz que o princípio da anualidade define que equivale, o exercício financeiro equivale ao ano civil. É lá que diz isso, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, o princípio da universalidade, ele vai trazer aqui, gente, ó, presta atenção, para você não confundir, ele está muito ligado com a ideia de programação. Então, a gente tem a programação de todas as receitas e todas as despesas de todos os entes, de todos os órgãos, de todas as entidades, por isso que é universalidade, tá bom? Nenhuma receita ou despesa escapa desse controle orçamentário. O que é o princípio da unidade? Evitam-se múltiplos orçamentos por meio de uma única peça orçamentária por ente político, por ente federativo. Então, é um para a União, é um para cada estado, é um para cada município e é um para o Distrito Federal, tá bom? Não confundir os dois. Deixa eu ver o que mais que eu quero aqui. Princípio da anualidade ou periodicidade, está lá, ó, artigo 2º da Lei 4.320, é um princípio expresso, que define que vai coincidir com o ano civil, tá? Deixa eu ver o que mais, vamos lá, passando bem rápido aqui para a gente já fazer as questões que são da FGV. Princípio da exclusividade ou pureza define que a gente só tem, tá bom? Só pode tratar na LOA de coisas orçamentárias. Por que isso aqui é importante? Porque antes a gente tinha uma prática de tentar aprovar, por meio de lei ordinária, matérias complexas, porque a gente enfiava no orçamento que tinha um processo legislativo especial. Porque é ordinário o orçamento, mas ele é especial. O que implica dizer que é ordinário, mas especial? Vai ser aprovado num trâmite rápido. Só que especial porque não admite atraso, tem um prazo fixo. Então é ordinário e é especial, e aí os parlamentares podiam, ou o governo, melhor dizendo, poderia aproveitar para enfiar matérias que não eram de orçamento, para aproveitar a celeridade, a obrigatoriedade de votação do orçamento e aprovar coisas que não eram orçamentárias. Então esse princípio, ele veda que se incluam matérias estranhas ao orçamento público. Então o que pode ter lá na sua LOA? Sua LOA vai ter previsão de receita, fixação de despesa, operações de crédito, inclusive as operações por aro. O que é aro? Antecipação da receita orçamentária. E, além disso, o que vai ter a sua LOA? Pode ter crédito adicional suplementar. Ponto. Vamos lá, de novo. O que pode estar lá no texto da LOA? Previsão de receita, fixação de despesa, operações de crédito, inclusive as operações de aro. O que é aro? Antecipação das receitas orçamentárias e a abertura de créditos adicionais, mas não todos os créditos adicionais, somente os suplementares, tá bom? Princípio da pureza ou da exclusividade, que é para que se evitem caudas orçamentárias, tá bom?
Inclusive, aqui tem uma questão que fala de orçamento rabilongo. O que é um orçamento rabilongo? Que tem um rabo deste tamanho. O que é este rabo que enfiavam no orçamento? Matérias estranhas, a previsão de receita, fixação de despesa, operações de crédito, ainda que por aro, e créditos adicionais suplementares. Enfiavam coisas que não eram isso e ficava um rabo imenso. Ou seja, um orçamento rabilongo. Tá bom? Vamos lá, seguindo. Deixa eu ver. Ó, tem muita questão sobre isso aqui da Banca Sebrasp. Princípio da legalidade ou prévia autorização. O que é esse princípio? Todas as leis orçamentárias, tá? Olha lá, a Luciana Gontijo falou, orçamento rabudo, rabilongo, tem um rabão, entendeu? Então, o princípio da legalidade diz que não existe orçamento público sem prévia autorização legal. Se a autorização legal é a autorização do legislativo, que é justamente a dimensão política do orçamento público, ou seja, o orçamento é iniciativa do Poder Executivo, aprovado pelo Poder Legislativo, tá bom? Que sempre vai apreciar isso daí, beleza? Isso faz parte do próprio sistema de freios e de contrapesos, esse é o princípio da legalidade, tá? E aí, gente, corolário do princípio da legalidade vem o da publicidade, porque a lei de orçamento só é válida uma vez que ela é publicada, tá bom? Então ela tem que ser publicada, tem que dar transparência, só que a transparência vai além da publicidade, tá bom? Então é isso. Segue o baile, vamos lá. Princípio da publicidade. O que o princípio da publicidade diz? Que o orçamento deve ser fixado em lei e que essa lei é pública e que a eficácia do orçamento só vale uma vez que essa lei for publicada. Então, promulgou, sancionou, pouco importa. Tem que o quê? Publicar. Enquanto não for publicado, não está valendo. A lei só vale a partir da publicação, vide LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá bom? Segue o baile. Princípio da transparência. Professor, publicidade e transparência, qual que é a diferença? A diferença é que a publicidade, o princípio da publicidade, fala que a gente tem que publicar a lei de orçamento. E o da transparência é que a gente tem que divulgar o orçamento para dar amplo acesso à sociedade, para exercer o controle social, accountability, com transparência ativa, com transparência passiva. Então, a diferença entre o princípio da publicidade e da transparência é isso. Publicidade é o quê? A lei só vale quando publicada. Transparência, dá chance para o controle social, para o accountability, tá bom? Vamos lá, mais algum... princípio da não vinculação. Gente, presta atenção nessa. Essa daqui é de uma safadeza das bancas. O princípio é da não vinculação de impostos, e não de tributos, e não de despesas, e não de receitas. O princípio é da não vinculação de quê? Impostos. Quando a gente fala de tributos, tributo é gênero. Quais são as espécies? Impostos, taxas e contribuições, tá bom? Então não confundir uma coisa com a outra, beleza? Bom, e aí esse princípio, ele é engraçado, que ele é um princípio que tem mais exceção do que regra. Então existem vários pontos que você tem de decorar que são exceção a ele, em que você pode pegar um princípio e vincular um fundo. Por exemplo, Fundeb, quando você pode pegar um princípio e vincular um imposto e vincular a quê? Ao FPM, Fundo de Participação do Município, ao FPE, Fundo de Participação dos Estados, que é um recurso da União transferido para esses entes federativos, que é vinculado, ele é exceção, da administração tributária, tá bom? Também é vinculado, entre outros, tá? Que vocês devem decorar mesmo. Deixa eu ver o que mais... Vocês sabem quantos que eu separei para vocês? 21. 21 princípios. Ó, o princípio da não discriminação, especialização e especificação. Ou seja, é vedado que você coloque uma dotação global no orçamento. Você tem que especificar, no mínimo, por elemento da despesa. E quando a gente for estudar a despesa pública, vai entender melhor. Tá bom? Cadê? O princípio da programação ou planejamento. Que a gente precisa entender que o orçamento é uma peça de planejamento ou de programação, que respeita uma hierarquia entre PPA, LDO e LOA, tá? Princípio da programação. Princípio da precedência. O orçamento deve ser aprovado antes do exercício financeiro. Princípio do equilíbrio. Receitas têm de ser iguais às despesas. Deixa eu ver o que mais... Princípio da clareza, que o orçamento, gente, por mais que seja uma peça técnica, contábil, deve ser expresso de forma clara, ordenada, completa. Por mais que seja uma lei, tem de ser de entendimento e compreensão e comunicar à sociedade para que haja o controle. É claro o suficiente para vocês? Sei não, viu? Mas é um princípio, tá? Enfim, princípio da unidade de caixa ou tesouraria, que a realização da receita vai ser recolhida, tá? E a despesa da União far-se-á por via bancária. Então, a gente tem uma conta única
do Tesouro. Então, a gente tem as fases da Receita, tá? E dentro delas tem o que, gente? O recolhimento, tá bom? No recolhimento, a gente recolhe tudo para uma conta única do Tesouro, que é assim, cheia de dinheiro, né, gente? Deixa eu ver o que mais. Princípio da proibição de estorno. A gente não pode fazer transposição, transferência e nem remanejamento de um recurso para, não é, outro órgão, para outro programa. Tem que respeitar o objeto da sua programação, tá? Princípio da vedação ou proibição do estorno. E princípio da exatidão ou realismo, ou seja, a exatidão orçamentária envolve questões técnicas e éticas. As estimativas devem ser exatas, tanto quanto possível, tá bom? É isso. Esse cai pouco. Princípio da regionalização. FGV cobrou. O que é o princípio da regionalização? A gente não fala que o PPA, né, o orçamento fiscal, junto com o orçamento de investimento, tem entre suas funções reduzir as desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Então, isso, por exemplo, é algo que está colocando ali, ó. Então, aqui a gente tem que ver, no cumprimento desse inciso, do artigo 3, inciso 3º da Constituição, a redução dessas desigualdades sociais e regionais do próprio orçamento, tá? Então, isso aqui é o princípio da regionalização. Princípio da flexibilidade, admite-se a possibilidade na execução orçamentária as contingências operacionais e a disponibilidade efetiva de recursos, ou seja, nem tudo vai ser executado, nem tudo que foi programado, tá? Princípio da uniformidade, consistência ou padronização. Então, aqui a gente tem uma estrutura, tá? Que é, de forma técnica, contábil, padronizada para aplicação. Deixa eu ver o que mais. Princípio da quantificação dos créditos orçamentários ou nominalismo. Veda a concessão ou utilização de créditos ilimitados. Então, a gente tem que especificar a quantidade, não tem créditos ilimitados, tá? Princípio do orçamento participativo. Hoje, o PPA, ele é participativo, e o princípio participativo nos municípios ocorre, inclusive, na LOA, né, que a gente faz audiência pública para formar o nosso orçamento. E princípio do orçamento impositivo, que a gente vai estudar bastante, tá? Nas aulas subsequentes, que é justamente por meio dessa emenda constitucional número 100, que a gente vai trazer uma série de imposições do orçamento. Então, vamos ler isso daqui, porque isso aqui cai bastante, tá? Princípio novo que define o dever de execução das programações orçamentárias, o que supera o antigo debate acerca da natureza jurídica da lei orçamentária. Ou seja, se as programações representavam mera autorização para execução, modelo autorizativo, ou se, diante do sistema de planejamento e orçamento da Constituição de 88, poder-se extrair o caráter vinculante da lei orçamentária, o que acabou prevalecendo. A administração tem o dever, ó, isso aqui é da emenda constitucional número 100, a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Então, isso traz o caráter impositivo do nosso orçamento, tá? Então, aqui, a Constituição esclarece o dever de execução não vai se aplicar somente o quê? Em casos de impedimento de ordem técnica ou legal, na medida em que representem óbice intransponível para o gestor. É o caso, por exemplo, da necessidade legal de cumprir metas fiscais, o que requer contingenciamento das despesas. Então, quando a gente tiver ali restrições de ordem técnica ou legal, aí a gente pode não executar, mas a regra agora é a execução, tá bom? Então, o caráter impositivo da execução importa apenas para as chamadas despesas discricionárias, ou seja, não obrigatórias. Então, o caráter impositivo importa apenas para as despesas discricionárias ou não obrigatórias. Isso porque a execução das despesas obrigatórias, aquela cujo orçamento, empenho e pagamento decorre da existência de legislação anterior, que cria vínculos obrigacionais, define-se pela própria norma. Então, não há que se falar do caráter obrigatório, a própria norma já dizia, tá bom? Então, esse caráter impositivo é para as chamadas despesas discricionárias não obrigatórias. Isso tem caído muito, tá bom? E é isso, vamos fazer a questão agora. Vamos fazer a questão, que eu vou aqui mais um tempinho com vocês. Hoje não vai dar tempo de fazer tanta. O que eu vou fazer? Eu vou gravar as questões com vocês e vou fazer as outras. Antes de mais nada, tá? Antes de mais nada, vamos pegar a questão de número 19, e a Dani pediu alguma também. A 17, né? Vamos fazer a 17 e a 19 primeiro? Bora. Fazendo a ordem, 17. Ó, essa aqui, né, Dani? Vê se tá certo essa aqui mesmo. 17 diz o seguinte: o orçamento é um instrumento político essencial para a consecução dos objetivos
Cadê? É um instrumento político essencial para a consecução dos objetivos prioritários da comunidade, que representa um contrato formulado anualmente entre governo e sociedade. É por meio dos instrumentos de planejamento orçamentário que se identificam as necessidades sociais e se constituem os compromissos de ações do poder público. Em relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir. Vamos lá. Como uma passagem do orçamento tradicional para o orçamento programa, com vistas aos objetivos e propósitos, a prática consiste em priorizar as ações que atendam efetivamente às necessidades sociais, gerando valor público. Então, isso passou a ser uma realidade a partir do orçamento programa, né? É isso mesmo, isso. Ai, gente, perdão. Eu esqueci de projetar. Espera aí que eu vou projetar para vocês, desculpe. A Mari falou aqui. Foi mal. Vamos lá, vou projetar para vocês. Isso da lista de vocês, tá? Questão 17, diz o seguinte, né? Olha lá, com relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir. Como uma passagem do orçamento tradicional para o orçamento programa, com vistas aos objetivos e propósitos, a prática consiste em priorizar as ações que atendam efetivamente as necessidades sociais, gerando valor público. Isso está certo, tá, gente? De fato, o orçamento programa, ele visa a obtenção de valor público e ele prioriza ações. O que a gente tem ali? A gente tem o PPA. O que esse PPA estabelece para a gente? Diretrizes, objetivos e metas para a administração pública. Depois vem quem? A LDO, que é uma ponte entre o planejamento estratégico e o operacional, que é a LOA, né? O que o PPA nos traz? Ele nos traz as metas e as prioridades. Então, a gente estabelece uma série de prioridades para facilitar o alcance dos objetivos preconizados no PPA. Isso está certo, tá? Vamos lá. Quando se trata o orçamento como resultado do processo de avaliação de demandas e de escolha entre as alternativas, ressalta-se a natureza financeira. Errado. Qual que é a natureza que está sendo ressaltada quando a gente tem ali, não é, aquelas avaliações das demandas e da escolha entre as alternativas? Dimensão política. De novo, tá? Foi a Dani. Dani, você que me pediu para fazer essa. Quando a gente fala de escolha entre as alternativas e demandas que são da sociedade ou do próprio Congresso Nacional, a gente está ressaltando a dimensão que é política e não a natureza financeira. Quando a gente fala da natureza financeira do orçamento, a gente está falando do fluxo de caixas, receitas que são previstas, despesas que são fixadas, tá bom? Ficou claro, Dani, para você essa daqui? Se destacadas as questões fiscais, receitas, despesas, déficits e dívidas, é a natureza econômica do orçamento que aflora. Agora sim, né, a gente está falando aqui, aliás, a natureza econômica não é isso, receita, despesa, déficit e dívida. O que é a natureza econômica? Função alocativa, distributiva e estabilizadora, tá bom? Thaisa, eles amam. E todas as questões de 2024, hein? Todas de 2024. Ficou claro agora, né, Dani? Então, aqui, ó, aqui a gente está falando, quando fala da avaliação de demandas, escolha entre alternativas, dimensão política. Quando fala ali de dimensão financeira, é o quê? Fluxo de caixa, receita e despesa. E quando fala da natureza econômica, é o Estado atuando na economia para promover desenvolvimento, o equilíbrio, a distribuição de rendas, e não o que foi dito aqui. Receita, despesa, déficit e dívida é dimensão financeira. O que é a dimensão econômica? A dimensão econômica é quando o Estado promove as funções estabilizadora, alocativa e distributiva, beleza? E 3, o Estado tem no orçamento público a forma de gestão de seus recursos. Sim, é uma ferramenta de gestão na dimensão administrativa, tá? E a sociedade tem no processo orçamentário um mecanismo primeiro de controle social, e aí também tem aí resquícios da dimensão política quando a gente fala de controle social. Então só estão corretas a 1 e a 3. Massa? Massa. Vamos lá, voltar aqui. Cadê? Dani, ficou claro, né? Se eu sanei sua dúvida. Agora vamos para foi a Mari que pediu a 19. Vamos para a 19 agora. Vou fazer a 19. Essa 19 é mais complicadinha mesmo, né? Que ela tem uma intertextualidade ali, ela pega coisas da OCDE para trazer, então acaba tornando mais complicado. Vamos lá, então, fazer a 19 agora, tá bom?
Deixa eu projetar para vocês. Ela é grandona, né? Essa 19. Vamos lá. A publicação em 2015 de trabalho, no qual são apresentados 10 princípios orçamentários, com o objetivo de orientar boas práticas sobre a atividade orçamentária, demonstra a preocupação da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com a governança orçamental. Considerando os referidos princípios da OCDE e recomendações práticas, bem como disposto na Constituição e jurisprudência do STF, avalie as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Vamos lá. O princípio orçamentário da OCDE, o princípio orçamentário da OCDE, que tem por objetivo proporcionar um debate inclusivo, participativo e realista sobre as opções orçamentais, pode ser relacionado no Brasil com a constitucionalidade da afetação de parte do orçamento estadual a determinado programa específico por meio de lei de iniciativa popular. Tá errado, tá, gente? O que acontece? A gente pode mexer em parte do orçamento, tratar de matéria orçamentária por meio de lei de iniciativa popular? Não. A gente só pode fazer isso por meio da LOA. O princípio da legalidade impõe um processo legislativo que é o quê? Misto, de iniciativa do Poder Executivo, da atuação do Poder Legislativo e ordinário, que é uma lei ordinária, porém e especial, que tem regramento certo na nossa Constituição. Então, por mais que a OCDE destaque o princípio participativo, que fale da sociedade, da inclusão, na formulação do planejamento orçamentário, a gente tem que, não se pode, no âmbito da nossa Constituição, propor mudanças no orçamento por meio de iniciativa popular. O que a gente pode fazer é promover audiências públicas para a formulação da proposta orçamentária, mas a gente não pode em absoluto permitir, porque isso contraria a Constituição, é inconstitucional, que lei de iniciativa popular se proponha a afetar certa parte do orçamento estadual a um determinado programa, até porque a gente tem um princípio. Qual é o princípio? O princípio da não vinculação, o princípio da não afetação. Anota isso daí nessa questão sua, na tua lista com todo carinho. Não pode ser criada nenhuma outra forma de vinculação de receita de impostos a qualquer fundo, a qualquer programa, senão por meio de emenda à Constituição. Se a gente quiser criar um tal fundo nesse sentido, tá bom? Afetar parte do orçamento para um determinado programa, isso só pode ser feito por meio de emenda à Constituição. Não pode ter casos por fora da Constituição. Então não há que se falar de lei de iniciativa popular para tratar de a matéria orçamentária. Se a gente for dispor sobre orçamento, é lei complementar, tá bom? Que a Constituição assim trata. E se a gente for falar de PPA, LDO e LOA, de mexer no orçamento, nas receitas e na despesa, a gente só pode fazer por meio de PPA, LDO e LOA. Não cabe iniciativa popular, portanto, está errado, tá? E tem até um julgado do STF. O STF considerou inconstitucional, tá? Na ADI 2550 de São Paulo, do ministro Nelson Jobim, considerou inconstitucional a destinação orçamentária específica via lei de acesso, ou iniciativa popular, melhor dizendo, por violar a iniciativa reservada do chefe do executivo em matéria orçamentária. Só quem trata de orçamento público no Brasil é o chefe do executivo. Não tem que tratar por meio de iniciativa popular. Muito claro e muito límpido, tá bom? Diz o nosso artigo 165, 1, 2 e 3 da Constituição Federal, que lei de iniciativa do Poder Executivo estabelece iniciativa privativa do Poder Executivo, PPA, LDO e LOA. Portanto, mesmo com sanção e aprovação, a reserva vinculada por iniciativa popular é inconstitucional por vício de iniciativa, tá bom? Não pode. Então tá errado essa daqui. Ficou claro isso para vocês? Quem foi que tinha me pedido essa? Foi a Mari, né? Então tá errado essa aqui. O princípio orçamentário da OCDE, que tem por objetivo assegurar que os documentos e dados do orçamento sejam abertos, transparentes, acessíveis, pode ser relacionado no Brasil com a decisão do STF, que declarou... foi a Ana, foi isso mesmo, foi a Ana. Não foi a Mariana, foi a Ana quem pediu. Então, o princípio orçamentário da OCDE, que tem por objetivo assegurar que os documentos e dados do orçamento sejam abertos, transparentes e acessíveis, pode ser relacionado no Brasil
com a decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade em sede de controle abstrato da previsão de emendas parlamentares do orçamento por violação aos princípios da divulgação, da transparência, da acessibilidade das informações, do fomento à cultura, da transparência e do controle social. Questão perfeita, tá verdadeira. Isso daqui é o RP9, tá? O que é o RP9, gente? São as emendas parlamentares, as emendas de relator. Olha o que era isso. Olha como é que era isso. Era uma farra do boi, gente. Foi uma farra do boi no governo Bolsonaro, tá? O tal do orçamento secreto. Vocês já ouviram falar do orçamento secreto? Então, foi uma farra do boi com dinheiro público. Era assim. Quando o relator propusesse emenda ao orçamento, ele ganhava um recurso do orçamento que ele podia direcionar para quem ele quisesse, para qualquer estado, para qualquer governador, para qualquer prefeito. Então, várias RP9s eram destinadas para estados, municípios, outros entes federativos, para troca de favores, troca de influência nos estados, nas regiões, inclusive com financiamento de campanha. O negócio é tão esdrúxulo, né? Que era uma coisa que era obscura. A gente não sabia onde o dinheiro estava sendo aplicado, porque a gente retirava partes do orçamento da União, oriundos das emendas de relatoria, e esses relatores destinavam esse recurso. Gente, o relator do orçamento público era o cara mais poderoso do Brasil. Por que ele era o cara mais poderoso do Brasil? Porque quando ele relatava e propunha emendas, ele poderia distribuir recursos que eram dados a ele, das emendas parlamentares, para quem ele quisesse, sem transparência nenhuma, ofendendo a transparência, a publicidade, a finalidade pública. Muitas coisas foram feitas por demandas meramente eleitoreiras. A gente não sabia como estava sendo aplicado esse recurso, porque depois que saía da esfera federal e fosse para um estado, para um município, a gente perdia o controle da esfera orçamentária, entendeu? Então isso era obscuro, e por isso o STF entendeu por inconstitucional este mecanismo, né? Por óbvio, né? E acabou a farra do boi, essa farra do boi, porque existem outras farras do boi, tá bom? Entenderam? Vocês sabiam o que era o orçamento secreto? Que eles falam muito de orçamento secreto. Não é que era secreto o orçamento, quer dizer que a gente não sabia muito bem a destinação desses recursos, tá bom? Então, ó, vamos ler de novo para isso ficar bem claro na sua mente, porque a FGV cobrou muito essa questão, ela cobrou muito essa questão, tá bom? Então, o princípio orçamentário da OCDE, que tem por objetivo assegurar que os documentos e dados do orçamento sejam abertos, transparentes e acessíveis, pode ser relacionado no Brasil com a decisão do STF que declarou inconstitucionalidade em sede de controle abstrato da previsão de emendas parlamentares ao orçamento, por violação aos princípios da divulgação, da transparência, da acessibilidade das informações, do fomento à cultura, da transparência e do controle social. Perfeitinho, tá bom? Foi a DPF 854 do DF, tá bom? Então, o STF declarou inconstitucional o orçamento secreto, que eram as emendas de relator, que é a denominada RP9, não estou falando da RP7 e da RP8, porque essas podem, que são as emendas de bancada e as emendas individuais, tá bom? Então, por ferir princípios da publicidade, transparência e controle social. Ó, Thaisa Zocal está perguntando, mas emendar parlamentares não é gênero? Emenda de relator seria espécie? Certo, ficou ruim essa redação. Não, ó, pensa assim, emenda parlamentar é que vem do parlamento, tá? Vou até escrever aqui, ó. Emenda parlamentar é igual do parlamento, ou seja, do Congresso, tá? Isso é gênero, tá bom? Aí vamos lá, espécies. Quais as emendas que a gente tem? As emendas individuais, as de bancada, e a gente tinha as de relator. Agora foi declarada inconstitucional qual? As de relator. Então, as emendas do relator ao projeto de LOA, ele era o relator do projeto. Ele que relatava o projeto de LOA, tá? Essa não existe mais, tá bom? Ó, deixa eu ver. Ó, isso mesmo, mas a questão não fala em relator, mas fala de emenda parlamentar, né? E aí, nesse caso, a gente tem que se ligar que ele queria especificamente falar de relator, tá? Dentro desse processo.
Eu entendi qual foi a sua, mas a FGV, né, considerou correta, tá bom, meu bem? Ela considerou correta. Vamos ler de novo, ó, é isso mesmo. De emendas parlamentares ao orçamento. Ele falou de emendas, né? Agora, quais as emendas, né? Ele não falou as emendas, das emendas. Quando ele coloca de emendas, aí ele não especifica. Se ele tivesse usado o artigo definido, das emendas, seriam todas. Quando ele coloca de emendas, ele está dizendo que são algumas emendas e não todas, viu, Thaisa? Aqui é mais o português, tá bom? Entendeu? Ficou claro? Então, quando ele fala de emendas parlamentares, ele está falando de algum tipo de emenda. Mas se ele falasse das emendas, a questão estaria errada, que ia incluir individual, de bancada e de relator. Beleza? Beleza, vamos lá. O princípio orçamentário da OCDE, que tem por objetivo identificar, avaliar e gerenciar com prudência a sustentabilidade a longo prazo, pode ser relacionado no Brasil com a previsão constitucional de que os entes públicos conduzam as suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis. Inclusive, a LDO trata disso, né, da sustentabilidade da dívida pública, devendo a elaboração e execução de planos de orçamentos refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida, ou seja, não fazer essa dívida ficar exorbitante, tá bom? Realmente, Thaís, essa foi um pouquinho sacana, né? Gente, deixa eu falar para vocês, eu vou ter que interromper hoje a nossa aula, amanhã a gente continua, mas antes da gente continuar ao vivo, eu vou tentar gravar para vocês mais questões de orçamento, deixar a lista pronta, tenta fazer e traz para a gente continuar, tá bom? E eu vou entrar já na segunda parte, que aqui a gente está na parte mais conceitual, a gente vai entrar amanhã em PPA, LDO, LOA, que é o que mais cai o grosso, e a gente ainda vai ter de entrar em receita, despesa, restos a pagar, nas classificações, tá bom? Mas é isso. Por hoje foi um imenso prazer estar com vocês. A gente volta amanhã, a gente vai pegar muito orçamento aqui, tá bom? Pode dizer, Mari. Quem quiser falar mais alguma coisa, fazer algum pedido, alguma súplica, esse é o momento. Professor, deixa eu te perguntar. Você vai dar aula por conteúdo, tipo uma semana toda de orçamento, de AFO, até zerar a revisão e depois vai passar para outro conteúdo ou você vai intercalar? Essa semana eu vou intercalar. Amanhã eu ainda vou continuar com o orçamento para a gente não ter uma quebra muito brusca, tá bom? Mas eu vou jogar vídeos para vocês de constitucional e administrativo também, tá bom? Mas na aula ao vivo que eu vou fazer com vocês, eu vou fazer primeiro o orçamento, tá bom? Beleza, obrigada. Aí, se amanhã a gente não fechar o orçamento, na live, eu vou jogar vídeos para vocês, gravados, entendeu? Mas eu vou trabalhar as 3 matérias, eu quero fechar essa semana com vocês, botar todos os PDFs que faltam e fazer vídeos com vocês e tirar dúvidas com vocês, tá bom? Essas 3, intercalado. Tá bom, tá ótimo. Obrigada. De nada, e eu vou subir mais PDFs para vocês também, viu? Tá, vocês ainda vão ter de ler os PDFzinhos aí, estão livres dos PDFs, Ave não. Maria, que é isso, hein, Renato? Tá achando que eu sou o quê? Uma máquina? Eu não, a FCB que acha. Tá bom, obrigada, um beijo, boa noite. Beijo, gente, boa noite. Eu vou subir essa aula para vocês quando ela ficar disponível, tá? Porque eu gravei, e aí demora um tempo para processar, eu vou colocar lá, porque aí quem não pôde assistir ao vivo, assiste depois, tá bom? Um abraço forte, boa noite, bom descanso para vocês.